Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui para a gente trocar uma ideia sobre um assunto que eu acho fascinante e tão necessário no momento atual que a gente está vivendo, que é a arte de parar, é a arte de silenciar. Quando a gente ouve falar em meditação, a gente ouve falar em silêncio, às vezes tudo isso fica um pouco confuso, porque a gente não sabe exatamente o que acontece com a gente quando a gente senta. Muita gente senta para meditar e tem uma turbulência interna muito grande e aí sai logo correndo porque não sabe se está fazendo certo, se é isso mesmo que tem que acontecer. Então, eu vou dar uma visão hoje para vocês sobre uma outra ótica, que é a ótica das nossas ondas cerebrais, porque quando a gente começa a entender todo um processo que acontece, que é físico, que é fisiológico, nós acabamos tendo uma outra perspectiva desse processo, que é milenar. Todas as culturas mais sábias sempre sugeriram que para que a gente melhore em tudo, para que a gente acelere a nossa evolução, para que a gente encontre novas formas de encarar a vida, a gente precisa silenciar, ou seja, que é sinônimo de meditar, mas é importante que a gente tenha essa compreensão. Acho que tudo que a gente compreende assim, com a nossa mente concreta, que é o lado lógico do nosso ser, que facilita o processo, Então, assim, muitas pessoas não querem entender com o lado lógico nada. Ótimo, cada um tem sua natureza e simplesmente fazem, sentem e tudo mais. Mas outras, quando começam a entender com a lógica, elas se abrem mais para a possibilidade. Então, o que eu vou fazer aqui hoje para vocês é trazer uma outra perspectiva do processo que a gente chama de meditação. E aí eu digo para vocês o seguinte, a minha proposta aqui é que a gente entenda que 3 minutinhos, gente, que a gente silencie por dia, já vão começar a trazer um benefício enorme para o nosso ser, para a nossa vida, para a nossa mente, para tudo, tá? São as chamadas meditações breves. E principalmente porque quando a gente começa a treinar com esses 3 minutos, depois a gente naturalmente vai tendo um benefício tão grande, vai sentindo uma abertura tão linda assim, de outros espaços que estão fechados, que a gente naturalmente vai querer aumentar esse tempo. Mas a gente começa com esses 3 minutos, mas eu vou explicar para vocês o que acontece com a gente. Então vamos lá. Quando nós estamos assim no estado de vigília, esse estado que a gente está com olhos abertos, que a gente está acordado, que a gente está fazendo tudo o que faz na vida, com essa mente lógica, com essa mente concreta, essa mente racional, nós estamos nesse estado que é o estado beta. Estado beta das ondas cerebrais é quando a gente funciona entre 28 e 14 ciclos por segundo da mente. Então, esse é um estado muito necessário, tá? É um estado que a gente precisa para aprender, é um estado que a gente precisa para decodificar as coisas, para traduzir tudo que nós entramos em contato, para ter um discernimento se a gente deve ficar, fugir, correr, aquela história toda do cérebro límbico, que nos traz de fato aquele estado de alerta. Então esse estado é necessário, porém ele não pode predominar durante as 24 horas por dia. E toda vez que a gente está sob efeito de estresse, nós tendemos a reforçar as ondas beta. Então, se você está estressado, se você está tenso, se você está agitado, ou com a mente lógica sobrecarregada de trabalho, de informações, ela força a se manter em beta, tá? Então, o que acontece? Estresse. Ficar em beta, excessivamente, é quando a gente começa a produzir todos aqueles hormônios do estresse, tá? Todo o cortisol que a gente conhece, toda a nossa fisiologia, ela se prepara constantemente para a tensão, para o perigo, para receber, estar preparada para novas informações e ter que dar conta disso. Então, quando a gente se mantém excessivamente em beta, nós criamos toda uma condição fisiológica para que o nosso ser vibre e fique no estresse. Só o fato, eu vou dizer para vocês, só o fato da gente respirar mais lentamente, mais profundamente, quando a gente faz aquela inspiração profunda e principalmente coisas que a gente esquece,
é expirar profundamente. Então, só de você esvaziar, não adianta só inspirar, a gente também tem que contar a expiração. Só o fato de você expirar profundamente, o que vai acontecer? Você vai entrar nas chamadas ondas alfa, que é quando o seu cérebro começa a desacelerar. Ele começa a entrar na frequência de 14 a 7 ciclos por segundo. Essas ondas cerebrais são associadas ao relaxamento, à percepção, à criatividade, ao estado que a gente começa a entrar na meditação. Então são ondas que começam a ativar o lado direito do cérebro, que é o lado intuitivo, é o lado não verbal, é um lado da imaginação. Então, quando nós conseguimos acessar essas ondas, nós começamos a criar disponibilidade a espaços que nós até então não estávamos acessando. Ondas alfa são muito fáceis de serem criadas, é isso que a gente tem que entender. Você pode, então as chamadas meditações breves são exatamente isso, é você parar onde estiver agora. Se você começar a fechar os olhos um pouquinho, a focar no seu coração, a focar na sua respiração, a só prestar atenção fazendo uma contagem, conta o tempo que você leva para inspirar, retém um pouquinho o ar e conta o mesmo tempo para expirar pelo nariz, só isso já vai colocar o seu ser em alfa. O seu cérebro já vai começar a produzir essas ondas. E isso a gente pode fazer em qualquer lugar, tá? É muito importante que para isso a gente foque o olhar num ponto, pode ser no infinito, que é maravilhoso, você pode abrir a janela e olha para o céu. Você pode focar na chama de uma vela, você pode focar no cristal, ou se você preferir, fecha os olhos. E aí você faz essa respiração. E isso o seu cérebro produzindo ondas alfa, ele vai entrar já no estado que é o início do processo de orquestrar um estado que a gente chama que é de coerência energética. Então você passa a unificar a sua mente, que em beta ela fica totalmente sem sincronia. Quando a gente está em beta, vibrando em beta, você pode estar sentado num lugar até imóvel. Eu estou aqui imóvel, mas eu estou sentado aqui fazendo uma coisa, pensando em outra, desejando outra. Então, ou seja, eu estou fragmentado. Beta é fragmentação, que é o estado da mente concreta, que é o plano da dualidade. Então a gente tende hoje em dia cada vez mais, principalmente com o estímulo externo que a gente tem, de celular, de computador, de internet, a gente vai para um lugar, senta na internet para ir para um lugar e aí, quando você menos percebe, você já está no outro e você nem sabe por que sentou ali para procurar uma coisa, você já está pensando em outras coisas. Então a gente está sendo treinado para fragmentar a nossa mente, o nosso ser. E a gente fica numa dispersão, a fragmentação nos leva à dispersão, nos leva a sair do nosso eixo, do nosso centro. Então a gente tem que cada vez mais recuperar o endereço do nosso centro, que é o endereço que começa em alfa. Então a alfa é a primeira parada para que a gente recupere essa fonte de cura. Hoje em dia a gente tem de fato esses estímulos desde que a criança nasce, né? A gente já estimula muito todo ser hoje em dia já nascer em beta. Toda a sociedade capitalista reforça o beta porque time is money. Então assim, a gente associa muito que você está em produtividade, você está ganhando dinheiro, você está ganhando recursos, e quando a sensação que a gente tem que quando você está sendo improdutivo, e é exatamente o contrário. Se você não fizer paradas estratégicas, você perderá a produtividade, porque você vai ficar doente, você vai ficar estressado, você vai entrar em colapso. Então o nosso ser, quando ele não é permitido ele parar, ele entra em colapso. E entrando em colapso, você aí acaba parando por mal. E por isso a gente para por bem enquanto pode. E quando a gente entra em alfa, o que vai acontecer? Se você fizer esses 3 minutinhos, você vai entrar em alfa, vai sair dali recuperado, vai sair dali mais feliz, vai sair dali mais centrado. Mas se você quiser prorrogar a sua respiração, você vai entrar em teta. Então, quando você desacelera mais de 2, 3 minutos, você sai do estado alfa e vai entrar no estado teta. Estado teta, gente, são ondas cerebrais que vão de 7 a 3,5 ciclos por segundo.
7 a 3,5 ciclos por segundo são as ondas da criatividade, são as ondas de uma percepção consciente reduzida. E você vai entrando no estado de quase sono, assim, você quase dorme. E esse estado, a gente acessa uma fonte de criatividade maravilhosa. Essa fonte de criatividade maravilhosa leva você a solucionar problemas, tá? Então a gente pode dizer o seguinte, que em beta, naquelas ondas agitadas, é onde a gente cria os problemas. Porque ali a gente está totalmente refém, escravo do mundo exterior. Quando a gente acessa ondas teta, é onde nós solucionamos problemas. Então eu sempre digo que em beta nós criamos os nós, em teta nós desatamos os nós. E quando você desata os nós, você encontrou o campo de infinitas possibilidades das soluções. Tudo ali está certo, tudo ali é feliz, tudo ali te deixa no estado de leveza, porque dali você acessa o seu espaço de observador. Então, numa meditação, quando a gente insiste além desses 3 minutinhos de respiração, porque você ultrapassa aquela fronteira da sua turbulência interna, do seu diálogo incessante, e para isso, muitos precisam de um auxílio no início. Nesses 3 primeiros minutinhos, é interessante que a gente tenha um mantra rodando na nossa mente. É interessante que a gente tenha alguém nos facilitando essa indução, porque isso nos ajuda muito a começar a desacelerar aquela mente do lado de fora. Então, quando você recita um mantra nesses 3 primeiros minutos, ou você tem um som específico, não é qualquer som, tá, gente? Isso é muito importante. Às vezes um som errado te põe mais para beta do que o silêncio. Se você tem um som errado, às vezes uma música que tenha muita variação melódica, algumas músicas que às vezes as pessoas acham que só porque é uma música indiana, só porque existem instrumentos ali que são uma tábua, porque veio da Índia, você vai entrar em um espaço de espiritual. Não é, tá? A gente tem que encontrar o som adequado, por isso existem muitos estudos de sons que nos levam a estados diferentes. Tem sons indianos também que nos levam à agitação, nos levam para fora, que é exatamente para você cantar, dançar, celebrar, interagir. Então não é um som adequado só porque tem uma tábua ou uma cítara ali que vai te ajudar a entrar em alfa ou teta. O som é importante. E aí esse som aliado a uma respiração, aliado à voz de uma pessoa às vezes te induzindo ou ao mantra sendo repetido, vai te dar o ritmo necessário para você acessar o seu alfa. E nisso você vai diluindo o seu diálogo interno. No início parece que ele vai ficar enorme, parece que as vozes internas da sua mente vão ganhar um volume ensurdecedor. Faz parte. Observa sem se identificar, observa sem entrar nesse diálogo. Esse é o desafio. Observa o seu diálogo interno como se fossem nuvens passando, com as quais você não pega carona ou se identifica. Imagina que você agora, nesse momento, está numa sala que tem muita gente falando, mas você vai deixando essas vozes longe, você vai acessando um espaço de silêncio que é só seu. Nisso você pulou para o teta. E pulando para o teta, a gente pode entrar nas ondas delta, que são ondas que nos levam a um distanciamento profundo do externo, que é o estado que a gente chama no yoga de pratyahara. As ondas delta são ondas associadas a um transe profundo, são ondas associadas àquele momento que numa meditação às vezes dura 1 segundo, mas tudo aconteceu e parece que você passou ali ou uma eternidade ou pouco tempo. Sabe quando você volta, você não sabe nem onde você está e às vezes passou um pouquinho de tempo porque você saiu da frequência temporal, você saiu daquele momento que o tempo está ligado apenas a 3D, ao corpo físico, à percepção cronológica que está associada a um relógio, a um calendário, mas você já se desconectou disso. Então, quando a gente entra em delta, são ondas que você produz tal abstração dos sentidos físicos, que é o que no yoga chama pratyahara. O que é pratyahara?
é quando eu não percebo mais o mundo com o sensorial. Eu não percebo mais o mundo porque eu estou enxergando alguma coisa, ouvindo alguma coisa, sentindo um sabor, sentindo um aroma ou tocando em alguma coisa, não. Eu já me conecto com uma dimensão que transcende esses sentidos físicos. E é o espaço que você acessa um silêncio profundo, que você acessa um espaço de profunda cura e transformação. É o espaço que você se reabastece, que você é como se fosse de fato um posto de reabastecimento. E todo o objetivo de a gente treinar o espaço de meditação, treinando esse alfa diariamente, é para você chegar um momento que você seja levado para o delta, para que você escorregue para esse espaço e ali você fica. Então isso em algumas meditações acontece, em outras não. A gente não pode criar expectativa quando medita. Algumas meditações você vai sentar e vai começar no delta, sair do teta e vai entrar em alfa, que é respirando, ouvindo som, ouvindo mantra, tarará. E é bom depois deixar o silêncio, deixa o som, esquece a voz da pessoa. É bom que exista aquele espaço de silêncio final, porque nesse momento você pode ser levado para essas ondas cerebrais que funcionam de 3,5 a meio ciclo por segundo. É um espaço de centramento, de serenidade. E pronto, ali tudo aconteceu. E quando você volta, você leva até um susto. Às vezes fala, nossa, onde eu estava? Quem sou? Será que eu estou respirando? É aquele momento que muita gente fala, nossa, parece que eu parei de respirar. Isso às vezes entra a nossa mente que gosta de ficar em teta, que ela gosta, a mente teta não, a mente beta, ela é ligada ao ego, ela gosta de assumir o controle. Então, quando você, essa mente está se diluindo no delta, está se diluindo nesse espaço vazio, é bem comum que entre um sinal de alerta da mente teta, que fala assim, não, volta. E aí a gente volta e fala, nossa, eu tive que voltar porque eu não ia mais respirar. Nunca vai acontecer isso, tá? A gente está simplesmente entrando no espaço de cura, mas é comum, já deu, você já deu o seu tempo ali que você tinha que ficar e você volta sem susto, sem pressa, sem medo, continua a respirar, volta silenciosamente e isso vai gerando cada vez mais a familiaridade com esse espaço interno sagrado que só existe quando a gente desacelera as ondas cerebrais. Então, exercitem. E para exercitar esse espaço, a gente precisa começar a treinar. Não adianta treinar, a gente descer para as ondas delta, para entrar em ondas alfa, entrar em ondas teta. É um treino, igual a gente treina músculo. Você não vai chegar na academia hoje sem nunca ter feito nada e carregar 20 quilos. Você vai começar gradativamente. E é assim que a gente começa a acessar o espaço interno. É assim que a gente começa a descobrir todos esses benefícios que hoje em dia são cada vez mais propagados da meditação, mas que, para começar, não queira começar a meditar e acessar o espaço interno e sagrado já com meia hora, com 40 minutos, com uma hora. Não, você vai fugir, porque você vai ter que entrar inicialmente na chamada zona de turbulência. Tá? Então a gente começa uns 3 minutinhos, como eu falei, a gente vai ter aquela turbulência toda. Aqui eu mostro essas imagens que é exatamente isso, essa imagem da nossa mente beta, que a gente se deixar, a gente vive num emaranhado de pensamento, um disse uma coisa, outro disse outra, falou de eu faço, não faço, e a nossa mente beta é acelerada, e agitada, e turbulenta, e ela está aqui para gerar mais questões, mais pensamentos, e quando a gente começa a entrar nas ondas alfa, a gente começa a desatar esses nós, a gente começa a desemaranhar a mente, mas sem treino, esses nós ainda estão ali muito presentes. Então, insista, até que você, de fato, vá além desses 3 minutos e comece a achar muito agradável estar nesse foco, nessa serenidade, que é o que ela vai começar a manifestar. E isso vai gerando uma situação tal energética que você já consiga acessar as ondas cerebrais desaceleradas, mesmo estando
com os olhos abertos, mesmo estando numa situação até de conflito, esse é o objetivo, essa é a grande magia, é você visitar esse espaço com tanta frequência que ele já fique tão disponível, que você conhece o endereço dele já com tanta familiaridade, que você o acesse sem ter que estar no seu espaço de meditação, sem ter que estar de olhos fechados, simplesmente que ele já seja o seu estado natural. Isso é uma conquista. E o nosso desafio é começar. E a gente começa com esses 3 minutos diários. Então, eu recomendo, eu coloco até um desafio para vocês. Comecem hoje. Comecem a praticar esses 3 minutinhos de silêncio. Certo? Então, estaremos aqui com dicas legais sempre para que a gente possa ampliar cada vez mais esse espaço interno através de todas as ferramentas que a gente tem, as pedras que eu amo, as cores e principalmente a nossa respiração, gente. O que dá o tom da sua mente à sua respiração. Não se esqueçam disso. Mente agitada, respiração ofegante. Respiração tranquila, mente serena. Porque a nossa mente, o ritmo dela é dado pela nossa respiração. Então, quando a gente começa a interferir no ritmo respiratório, a gente começa a interferir nos pensamentos, a gente começa a interferir na qualidade e quantidade dos pensamentos, que essas duas questões estão juntas. E isso tudo começa a produzir uma transformação no seu campo energético. Então, respirar é prana. Quando você respira com consciência, você começa a interferir na quantidade e na qualidade do prana que você está absorvendo. E aí a sua mente começa a ficar totalmente diferente, com ondas e ritmos totalmente curativos. A nossa mente é o primeiro passo, interferir nessas ondas cerebrais é o primeiro passo para a gente gerar uma frequência energética de cura desse estresse que a gente acumula, dessa desarmonia, dessa falta de coerência. Então, vamos propagar esse amor, vamos propagar essa luz, vamos propagar essa coerência, mudando a nossa respiração. É simples, é fácil e é acessível a todos nós. A ferramenta está aqui dentro de você. Saudações cristalinas, até o próximo vídeo.